continuando fatores que influenciam o consumo de carnes, começando agora no slide número 8. Toda essa série, agora dos próximos slides, vão ser sobre os aspectos de demografia. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês no slide número 9 é que nós tivemos um crescimento bastante grande da população mundial de 1950 a 2015. Ela foi sempre ascendente em números absolutos. Ora, o que acontece agora no futuro é que o crescimento demográfico mundial vai perdendo celeridade. Isso vocês podem ver com a taxa de crescimento demográfico do slide 10 a nível mundial. Se vocês considerarem também o slide número 11, vocês vão ver que de 50 até o projetado aqui, que é 2100, o número de novas pessoas sobre o planeta vai diminuindo sensivelmente, aliás, até mais do que sensivelmente, incrivelmente. O que significa que a população mundial vai ter expansão mais discreta até 2100. Se vocês podem verificar as projeções no slide 12. Interessante também é ver que nós não estamos ainda crescendo a população porque nós estamos fazendo mais bebês, mas sim porque nós estamos vivendo mais. Vejam as projeções, a primeira realidade a partir de 1950, a expectativa de vida do homem ao nascer, do ser humano ao nascer, ela é perfeitamente ascendente. E vocês verificam que a partir do ano 2000 há um aumento sempre progressivo, acentuado, da idade média da população mundial. Ora, sobre conclusões aqui que estão no slide número 14, eu peguei aqui os números, as projeções de 2050 e 2100 e comparei com os dados estatísticos de 2015. E dividi esse crescimento mundial pelas diferentes regiões do mundo. Apresenta aí uma tabela, e essa tabela deixa claro que o crescimento populacional futuro mundial vai depender de duas regiões do mundo, África e Ásia, nessa ordem. Você ainda terá crescimento na América Latina até 2050, mas a partir de 2050 para 2100 há uma queda acentuada. A Europa está em queda já há muito tempo e essa tendência é de se agravar essa queda populacional. Os Estados Unidos têm uma projeção de efetivamente, a América do Norte, perdão, não é só Estados Unidos e Canadá devem ter um crescimento demográfico bastante acentuado. Agora, esse crescimento não será mais naquilo que os americanos gostavam de dizer que eles eram WASPs. WASP é a sigla de White Anglo-Saxon Protestant, branco, anglo-saxão e protestante. Eles vão ser mistos, vão falar dois idiomas, inglês e espanhol. Eles vão ter ainda núcleos importantes de população branca, mas cada vez uma maior presença de mestiços. Os outros aspectos que nós vimos aí da demografia mundial é envelhecimento progressivo da população mundial, e eu chamaria a atenção que base da expansão demográfica
será mais elevada nos países islâmicos, já mencionei isso anteriormente, do que em todos os demais países. À exceção Japão, Coreia e China, nós vamos ter em todas as populações um aumento da mestiçagem dessas populações. Evidentemente que certas regiões do mundo ainda vão ser mais resistentes, mas toda aquela parcela do continente americano, europeu e muito da parcela asiática e da própria Oceania, nós vamos ter cada vez mais miscigenação. Isso terá um resultado positivo, que vai ser um aumento da interatividade e das influências culturais, interatividade e influência culturais entre os diferentes povos, já que essas correntes migratórias que depois acabam se mesclando com as populações locais traz uma nova concepção. Os valores de todas as sociedades vão continuar mudando de forma célere e, graças à internet e outros meios de comunicação imediato, vão seguir contaminando uns aos outros. E, finalmente, sem querer chatear ninguém, a raça branca vai ser a minoria. Se nós passarmos agora a examinar a realidade brasileira, nós vamos examinar os brasileiros, primeiro, dos baby boomers até a geração Z. Não se preocupe, mais adiante vocês vão ter a explicação sobre o que são essas diferentes gerações. Ora, de 50 a 2015 nós crescemos de forma acentuada, mas seguindo o exemplo mundial, esse nosso crescimento começa a diminuir. Vejam no slide 16 que a nossa taxa de crescimento demográfico é nitidamente descendente até o período aqui examinado 2010-2015, mas tem um pequeno detalhe: vai seguir caindo de forma assustadora e a partir do ano 2000, entre o ano 2050, já a partir de 2045 a 2050, o Brasil vai ter crescimento demográfico zero e a população vai começar então a cair. As projeções nossas é que cheguemos a partir dessa época com progressivas taxas negativas de crescimento demográfico. O que isso vai significar? Vai significar que a população brasileira deve atingir o seu auge mais ou menos em 2045, com 232,7 milhões de habitantes, e que posteriormente vai caindo até alcançar o ano 2100, quando nós voltaremos a ser 190 milhões no Brasil. Poderemos observar aqui no slide número 20 que seguimos não só envelhecendo, como tendo um aumento de expectativa de vida. Vocês podem observar que nós tínhamos uma perfeita situação demográfica que fica muito mais clara no slide 21. Verifiquem, até o censo de 80, nós tínhamos muito mais jovens do que velhos. A população, já no Brasil, do censo, nós começamos, em vez de ter uma pirâmide, a começar a ter um formato de pera. Ou seja, o número de jovens decresce, o número de adultos a partir de 25 anos segue subindo. As projeções
permite que em 2020 e 2030, que é os dois casos que eu peguei aqui, que nós vamos ter já na pirâmide de idade do brasileiro já virando o formato de uma laranja. É por essas e outras que qualquer sujeito que souber matemática, não, aritmética, consegue ver a necessidade de se fazer uma reforma da Previdência. O Brasil, vamos às conclusões. O Brasil, do ponto de vista demográfico, ele segue em velocidade crescente para alcançar as crises demográficas como a do Japão, Europa Oriental e alguns países da Europa Ocidental, onde eles simplesmente não conseguem mais ter gente. Há um envelhecimento progressivo de nossa população e maior expectativa de vida, o que fez com que a gente perdesse o bônus demográfico dos últimos 20 anos por absoluta inépcia e por reacionarismo dos supostos defensores da evolução política social. Acredito que todo cara que defender e falar muito em povo, social e outros aspectos, acredite que é um reacionário com tendências fascistoides. Mas, ser fascista não é usar uniforme, não, hein? O maior número de idosos vai representar, como eu já disse inicialmente, porções menores, menor pressão por preço, mais tempo disponível e alimentos funcionais. Famílias menores, novamente, porções menores. Vamos ter que abandonar na nossa indústria o conceito de vender por quilo e começar a vender por porções. Já falei a vocês sobre os DINCs, aqueles que são renda dupla sem filho, e que tem esse padrão de refeições fora do lar, são cultuadores do corpo, então é porções menores, pouco tempo disponível, alimentos práticos e à prova de idiotas, porque eles, por uma larga maioria, não aprendem a cozinhar, até que um certo segmento deles torna a culinária como uma forma de lazer e diversão. E cada vez mais homens cozinham como lazer. E quando cozinham como lazer, gastam um dinheirão comprando uma porção de porcaria que acaba não usando. Eu sou o mais vivo exemplo disso, mas cozinho muito bem. O aumento dos domicílios ocupados por uma ou duas pessoas, até novas formas de relacionamento, na medida em que aumentam os divórcios. Hoje, 50% dos casamentos terminam em divórcio e as pessoas então tentam, às vezes, um segundo, terceiro e outros casamentos e acabam tendo até tipo de casamentos em cada um mora na sua casa, porque juntar as escovas de dente é que provoca desgaste. Nós vamos ter, com essa nova realidade demográfica brasileira, dificuldade de recrutamento de mão de obra no campo e nos abatedores. É bom o pessoal começar a aprender a falar francês para poder absorver os indianos e começar a aprender a falar espanhol para poder absorver boliviano e peruano, porque vai nos fazer falta essa mão de obra. E os valores também na sociedade brasileira, eles vão mudar com uma velocidade exponencial. Nós vamos agora passar... não vamos passar, não. Nós vamos parar por aqui sobre esses comentários que cobriram até o slide 22. Para que não fique longo demais, na medida em que os próximos slides, que vão de 23 a 29, vão exigir que a gente pense bastante, porque nós vamos não só falar das gerações, da evolução dos hábitos e dos valores dessas gerações. Isso vai ditar o hábito, vai ter influência no consumo futuro de todos os alimentos. Voltamos já com a terceira parte dos fatores que influenciam o consumo de carnes.